Olá, meus queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Adobe Photoshop. Bem, pessoal, na aula de hoje, como prometido, vamos dar a continuidade aí em técnicas de seleção que começamos na aula passada. E na aula passada nós falamos aí sobre as seleções mais básicas, que são as seleções elipticais e retangulares que nós temos lá no menu superior, tá? E hoje nós vamos falar aí sobre ferramentas mais precisas para a seleção, principalmente de pessoas, né? De objetos que vão possuir, por exemplo, bastante curvas e diferenças aí na seleção e não somente uma seleção reta, né, e mais simples como nós aprendemos na aula passada. E o melhor exemplo para isso é selecionar pessoas, né, fotografias de pessoas, pois nós temos as complexidades, por exemplo, do cabelo, detalhes da blusa, iluminação, brilho, e etc. Tá? E começando aí a nossa aula, vamos falar aí sobre a ferramenta varinha mágica ou a Magic Wand Tool, tá? Ela é a quarta ferramenta do lado esquerdo, ela fica nesse menu, tá? No cantinho aqui. Dentro do grupo nós temos aí duas ferramentas, tá? A Quick Selection e a Magic Wand. Primeiro começando aí falando sobre a varinha mágica, ela é muito simples de ser utilizada. Basicamente a gente escolhe a ferramenta, o atalho dela é a letra W e configuramos aqui em cima, ó, é ideal que a gente deixe nessa segunda opção aqui, ó, ADD to Selection, tá? Para quê? Caso você precise fazer mais de uma seleção, o ideal é que ela esteja marcada para você selecionar mais de uma área. Se estiver na primeira opção, você só consegue fazer uma seleção por vez, ok? Então aqui a minha camadinha já está desbloqueada. A tolerância padrão é a 32, a gente regula ela caso a gente queira aumentar ou diminuir o detalhamento da seleção, ok, pessoal? Então é interessante que a gente se atente a esse detalhe. Caso a gente queira mais detalhamento, a gente aumenta a tolerância. Caso a gente queira diminuir o detalhamento da seleção, a gente pode diminuir o valor da tolerância, ok? E aí, feito isso, nós vamos apenas clicar no fundo da imagem. Observe que é um fundo uniforme, é um fundo branco, tá? E é bem mais fácil você efetuar uma seleção em um fundo uniforme ou branco do que você realizar uma seleção em um fundo com diversos tons de cores, tá? Independente se a cor é branca ou não, é sempre interessante usar um tom uniforme, uma cor uniforme, uma única cor no fundo, pois fica muito mais fácil de se realizar a seleção. Se você for observar aqui, só para dar um exemplo, quando você tira a foto 3x4 aí numa casa de fotografia, a primeira coisa que o fotógrafo faz é te levar para um fundo branco, tá? Seja uma parede pintada de branco, seja um lugar específico onde ele já tira as fotografias que normalmente tem um fundo de uma só cor e normalmente são brancas. Isso porque facilita o recorte, tá? A seleção da fotografia, e aí fica muito mais fácil dele aplicar aí uma outra cor que normalmente também é o branco, tá? E por que, aproveitando o ensejo, né, aproveitando que nós estamos falando sobre isso, por que ele vai recortar e vai colocar novamente o branco? Porque normalmente o branco da parede ele vai possuir alguns detalhes, né? E até mesmo a tonalidade do branco pode não estar conforme o padrão de uma foto 3x4, e por conta disso ele aplica um branco do Photoshop para deixar a foto padrão, ok? E aí, sem mais delongas, galera, nós vamos fazer a seleção da imagem da seguinte forma. No caso da varinha mágica, nós clicamos no fundo da imagem, tá? Então, como é um único fundo, fica mais fácil, ó, dele efetuar a seleção do que nós temos de diferente na foto. Observa que ele selecionou, ó, toda a parte branca e, na verdade, ó, ele contornou a imagem, contornou o rapaz aqui da fotografia. Isso significa o seguinte, que na verdade ele selecionou todo o branco da foto e deixou de fora o rapaz em questão aqui na foto, tá? E esse pisca-pisca que vocês podem observar, essa área piscando, é exatamente a área de seleção, tá? Na verdade ele ficou do lado de fora dessa área de seleção,
o Photoshop contornou exatamente a área onde ele está, porque entendeu o seguinte: como a ferramenta lá detecta pixels e cores, né, cores de pixels, entendeu que as cores que compõem a foto do rapaz, elas são diferentes da cor branca, né? Então por isso ele ficou de fora dessa seleção. Na verdade, quem está selecionado é o fundo e não o rapaz, tá? E aí como é que eu faço para selecionar o rapaz? Aqui nesse caso, como eu selecionei, pedi para o Photoshop selecionar o fundo, eu vou fazer o que nós chamamos de inverter a seleção, tá? Que é basicamente o ato de eu pedir para o Photoshop fazer o inverso. Ao invés dele selecionar o fundo, ele selecionar justamente o que não foi selecionado na primeira vez. Então, nesse caso, o comando é o seguinte: o comando é o comando select, tá? Toda vez que falarmos sobre seleção, o comando é select. E aí o comando para a inversão da seleção é o inverse, tá? Ou Shift Ctrl I é muito útil, porque muitas das vezes nós vamos precisar inverter a seleção, pois vamos fazer a seleção de uma forma mais fácil, ou seja, selecionando o fundo, para que o Photoshop deixe aí todo o objeto que nós desejamos fora da seleção e a gente simplesmente inverte. Então é um método muito mais fácil de efetuar a seleção do que eu querer aqui, por exemplo, selecionar o rapaz de uma vez, tá? Então vamos dar no comando inverse. Ah lá, observa que agora ó, o pontilhado está sobre o rapaz e não mais sobre o fundo. Está totalmente sobre ele, fechando aqui na parte de baixo. E aqui em cima não tem mais nada selecionado. Isso significa que agora a minha imagem, o rapaz da imagem, está selecionado. Então nesse caso, como é que nós vamos fazer para criar uma camada com essa fotografia selecionada? Ó? Nós vamos, nós vamos dar um comando Ctrl J. Nós vamos dar um comando Ctrl J, tá? Ou simplesmente arrastar essa camada para o papelzinho branco, como nós fizemos em uma outra aula, tá? Então Ctrl J é o comando para duplicar camada. E aí observa que a layer 0 é a camada principal, a camada inicial, e a layer 1 é a camada recortada. E aí o que eu vou fazer para vocês visualizarem? Ó, eu vou tirar o ícone do olhinho da imagem principal, e essa aqui é a imagem recortada, tá? Que está aparecendo aqui em cima e está sendo exibido agora porque o olhinho foi removido. E esse fundo aqui, ó, com diversos quadradinhos de cor preta e branca, representam a imagem recortada. Observa que a imagem foi totalmente recortada, ficou legal, ó. Ficou bacana o recorte da imagem, apenas com uma ferramenta simples chamada varinha mágica, que é muito conhecida na área do Photoshop, porém é uma ferramenta básica, tá pessoal? Ela não é uma ferramenta avançada, é uma ferramenta que pode solucionar o seu problema desde que o fundo seja um fundo simples, não seja um fundo muito complexo de se remover, tá bom, gente? Então esse é um exemplo de seleção de objetos, no caso uma seleção de um fundo simples, tá? De fácil remoção. E é claro, vão existir aí dificuldades no caminho, como por exemplo, ó, essa segunda guia, a gente vai falar aí sobre um fundo um pouco mais complexo de ser removido, porque observa que ele tem tons diferentes, tá? Ele tem tons diferentes e cores diferentes em regiões da foto. Então, se eu usar aqui a camada, ou melhor, se eu usar aqui a ferramenta varinha mágica, observa lá, ó, que ele não vai selecionar tudo de primeira, ele vai pegar aqui, ó, um pouquinho do branco do relógio, ele pegou aqui a mão da modelo, ele não selecionou essa região. Enfim, nós já tivemos um pouco de dificuldade de fazer a seleção de uma só vez, tá? Então aqui a gente teria um pouco mais de dificuldade de efetuar a seleção, e por esse motivo eu vou ensinar para vocês uma outra ferramenta chamada Quick Selection, tá? O que seria Quick Selection? A ferramenta Quick Selection é a ferramenta seleção rápida, tá? Que é uma ferramenta muito útil, muito interessante, que vai nos ajudar a fazer uma seleção quando a ferramenta varia mágica não resolver o problema em fundos mais complexos ou imagens mais difíceis de serem selecionadas por alguns outros motivos, tá? A ferramenta Quick Selection
ela vai habilitar essa bolinha, tá vendo? Essa circunferência com sinal de mais dentro para a gente fazer a seleção, tá? Se a bolinha estiver muito grande, você pode fazer igual ao caso da borracha ou dos pincéis. Você pode vir aqui no tamanho, ó, na opção Size, e diminuir o tamanho da bolinha, ou usar as teclas de chave colchete que você tem aí no teclado. Chave colchete abrindo para diminuir, chave colchete fechando para aumentar a circunferência da bolinha que vai efetuar a seleção, tá bom, pessoal? Então, nesse caso, ó, nós vamos clicar e arrastar. Quando você pressionar e soltar, ó, ele vai fazer a seleção numa região específica e você vai puxando e arrastando, ó. Conforme você for passando o cursor, ó, ele vai efetuando a seleção, ok? Aqui, ó, selecionou demais. Então, como é que eu faço aqui, ó? Ao invés de eu selecionar mais, e aí tá o sinalzinho de mais aí dentro indicando isso, ó, eu vou selecionar menos. Vou tirar a seleção pressionando a tecla Alt. Toda vez que você pressiona o Alt, a ferramenta menos aparece, tá? Que é a mesma coisa que você clicar aqui em cima, tá, pessoal? Aqui, ó, no sinal de menos ou no sinal de mais, tá bom? Normalmente o Alt ele facilita porque já automaticamente surge aí a ferramenta menos para me tirar a seleção de uma região, tá vendo? Ó, aqui do relógio, vou tirar um pouquinho da seleção para não recortar o relógio. Quando eu solto o Alt, ele faz a seleção mais novamente, tá? E aí o legal da bolinha é que você pode ir aumentando e diminuindo o tamanho da bolinha a todo momento aí, quando você precisar fazer um trabalho mais preciso, por exemplo, tá? Um trabalho mais detalhado, por exemplo. Ok? Feito isso, galera, nós vamos dar aí um Ctrl J, ou melhor, nós vamos inverter a seleção, né? Nesse caso, deixa eu ver, eu comecei selecionando de fora, né? Então, realmente, inverter seleção, tá? A gente só não inverte a seleção quando nós começamos por dentro. Se eu começasse a dar modelo por dentro, deixasse fora selecionado, porque se eu duplicar agora lá, o que que eu recortei? Recortei a modelo, mas o fundo é o que foi duplicado, tá? Na verdade eu recortei e tirei ela de cena, quando na verdade eu quero tirar o fundo de cena, né? Então, como eu selecionei o fundo, eu tenho que inverter essa seleção para o Photoshop entender o seguinte: quem na verdade deve ser selecionado é a modelo e não o fundo, tá? A gente seleciona o fundo porque é uma forma mais fácil de efetuar uma seleção, já que a gente selecionasse de dentro para fora, a gente teria mais dificuldades pelo fato de termos detalhes na roupa, na pele, tons, brilhos. Então a gente usa o fundo aqui como base, né? Como base principal da seleção para facilitar e simplesmente a gente inverte aqui em cima. Select Inverse. Agora ele entendeu aqui, ó, que é a imagem que deve ser selecionada e não o fundo. Observa aqui, ó, saiu a seleção, saiu o pontilhado. Ok. Vamos dar um Ctrl J. Vou tirar o olhinho da imagem principal e vou exibir a recortada. Tá lá, pessoal. A imagem recortada com sucesso aí através da ferramenta seleção, tá? Seleção rápida ou Quick Selection. E aí, caso você queira compor a imagem, ó, ela está totalmente liberada para receber um novo fundo, ok? Ou para ser colocada em uma outra imagem ou em uma composição, ok? Então aí um outro método mais detalhado para efetuarmos seleções no Photoshop, tá? E uma última técnica aqui muito útil, galera, porém mais detalhada, é uma técnica que eu considero mais avançada, mas que pode ajudar bastante vocês aí em seleções mais complicadas, é a seleção feita através da ferramenta Pen ou caneta do Photoshop, tá? E aí só para exemplificar para vocês, para a gente não prolongar mais a aula, basicamente consiste em você clicar criando pontos, tá? Igualzinho quando a gente teve a nossa aula de vetorização do Illustrator, tá? A caneta ela funciona da mesma forma que no Illustrator. Você vai criando pontinhos, tá? Ó, clicando e criando pontinhos
na região que você deseja, seja na modelo inteira ou seja numa região específica, tá? Que você tenha dificuldade de fazer a seleção com uma das ferramentas anteriores, tá? E aí você vai fechar onde você iniciou, igualzinho lá no Illustrator, tá? Vai virar esse contorno aqui, ó. Beleza? Feito isso, o que nós vamos fazer? Ó? Botão direito do mouse, vamos usar a opção Make Selection ou Criar Seleção, tá? Vamos dar um OK, e aí para você ver, ó lá, esse desenho exatamente virou uma seleção nessa região específica, tá? Então a ferramenta Make Selection aí, através da ferramenta caneta, né? Ela vai possibilitar que a gente crie uma seleção específica em uma imagem, tá? E aí se eu tirar o olhinho, olha lá, fiz o recorte somente do relógio. Ok? Também é uma excelente técnica de seleção e mais avançada para recortes mais complexos, ou seja, para imagens que vocês tenham aí a dificuldade de selecionar, então vocês teriam que redesenhá-la, tá? Vocês teriam que fazer aí o processo de uma espécie de vetorização mesmo, fazer todo o desenho do contorno e em seguida fazer esse procedimento que eu ensinei a vocês aí no final, que é o comando Make Selection através da ferramenta caneta do Photoshop. Ok, pessoal? Bem, galera, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Baseado nesse conteúdo, iremos fazer aí atividades práticas. É importante que a gente pratique esse conhecimento, pois apenas assistir a aula sem praticar se torna pouco, né? O ideal é que a gente pratique, que a gente treine dentro das nossas condições, tá? Você possuindo aí um computador, um notebook, é importante que você utilize o software para realizar práticas aí de tudo aquilo que a gente aprendeu. E por esse motivo disponibilizaria aí atividades para que na próxima aula possamos aí tirar dúvidas e fazer até mesmo juntos, tá bom? Você que porventura nesse momento não tem a condição de praticar, tenta absorver o máximo aí de informações, tente assistir mais de uma vez se possível, anote para que possamos tirar a dúvida assim que possível presencialmente, tá bom, gente? Galera, agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês um excelente dia, a gente se encontra na próxima aula, um abraço a todos, tchau, tchau e até lá.